Bom dia. O nosso convidado de hoje é José Coceiro, técnico português, que ocupa atualmente o cargo de selecionador da Lituânia, uma das revelações da fase de apuramento para o Mundial 2010. José Coceiro, bom dia. Bom dia. Assumiu o comando da seleção da Lituânia com um projeto a médio e longo prazo de desenvolvimento do futebol daquele país. Esperava ter retorno em termos de resultados tão cedo? Não, sinceramente não. Primeiro porque o campeonato interno é muito fraco. A ideia era, ao mesmo tempo que estivesse na seleção A, ajudar a que os escalões de formação, até ao sub-21, que pudessem ser remodelados e que pudéssemos, em termos futuros, deixar ficar alguma coisa para que este quadro pudesse ser alterado. Não vai ser fácil, porque evidentemente que há uma questão base que falta, que é condições. Por exemplo, neste momento não se pode jogar no exterior, não é? Tem que se jogar em pavilhões indoor e não há condições para que se possa de facto crescer. Portanto, essa é a primeira questão que vai condicionar de facto o meu trabalho futuro e que muito provavelmente irá fazer com que as coisas sejam alteradas, porque sem condições é impossível desenvolver essa fase. Já falou aí de algumas dificuldades que tem em termos de logísticas. No seu papel de selecionador e dadas essas dificuldades e tendo em conta que o principal desporto na Lituânia nem sequer é o futebol, é o basquetebol, que principais medidas assim de fundo é que é preciso desenvolver para implementar, para não, fazer a primeira, crescer? repara, o futebol tem vindo a ganhar espaço. Não agora, não foi só neste último ano comigo, mas já tem vindo a ganhar espaço, o que é perfeitamente natural, porque os melhores jogadores de basquete também jogam fora, tal como os de futebol, não jogam dentro do país. Mas a primeira questão é ter condições. É ter mais campos indoor, evidentemente sintéticos, não é? Mas ter mais campos indoor, para que os jovens, porque a Lituânia tem, e alguns daqueles países, os países bálticos, e não só os países bálticos, mas a Lituânia especialmente, os seus jogadores têm características muito boas. São jogadores que trabalham muito, que se aplicam muito. Portanto, não é difícil, na generalidade, lidar com os jogadores lituanos. Agora, evidentemente que tecnicamente não são tão deficientes como se possa imaginar. Evidentemente que não há os talentos, não há o Cristiano Ronaldo, não há o Quaresma, portanto, não há. Mas há jogadores com talento, há jogadores com capacidade. Têm um grande problema, e jovens têm um grande problema. É que quando passam para escalões superiores, nomeadamente sub-18, sub-19, sub-20, sub-21, não têm competição. O nível da competição é muito, muito fraco. E, portanto, ao ser muito fraco, faz com que eles tenham grandes dificuldades em desenvolverem as suas capacidades e, evidentemente, que o ideal para eles é saírem do país e jogarem fora. Portanto, sem condições físicas, é impossível, de facto, crescermos e termos outro tipo de prestações. Na fase de apuramento para o Mundial 2010, a Lituânia está em segundo lugar do grupo, atrás da Sérvia e à frente da França e da Roménia. Acredita que é possível alcançar um apuramento histórico para o Mundial ou o efeito de surpresa já passou? Repare, o efeito de surpresa já passou completamente, porque eu tenho 9 jogos feitos com a seleção A lituana, temos apenas uma derrota na Sérvia. Temos 5 vitórias e 3 empates. Portanto, já ninguém vai jogar contra nós sem nos conhecer. Para ter uma ideia, nós fizemos este último jogo contra a Andorra, que é um jogo sem grande interesse. Aliás, para nós foi um recurso, porque jogámos com a Polónia no sábado anterior e tínhamos que fazer mais um jogo. Tivemos entre a escassa assistência um observador da Federação Francesa. Portanto, até estes jogos eles não nos deixam escapar o mínimo pormenor em relação a nós. Portanto, surpresa já não há. Agora, atingimos o melhor lugar de sempre do ranking da Lituânia, fizemos o melhor arranque de sempre numa fase de qualificação, ótimo, isso é tudo muito bom. Agora, manter isso é que é muito difícil. Nós não temos dimensão para isso, temos um leque de jogadores curto. Eu, nestes jogos, já utilizei mais de 40 jogadores, ou seja, eu tenho estado a arriscar, inclusivamente, por vezes podermos ser goleados, mas eu preciso de mais jogadores e preciso de mais escolhas. Neste caminho, por exemplo, já jogaram 4 guarda-redes. O mais novo deles, com 19 anos, já se estreou na primeira equipa da Lituânia. E, portanto, tenho estado a ir buscar muitos jogadores jovens, para alargar o leque. Porque nós temos 2, 3 lesões
e não temos soluções, não temos mais soluções. Portanto, é um trabalho de fundo e é um trabalho que eu penso de risco, porque, como disse, quer dizer, jogarmos contra a Polónia e jogarmos contra a Polónia com uma equipa com, digamos que 7 dos nossos habituais titulares não jogaram, é um risco muito grande, Mas, por outro lado, é com esse risco que nós ganhamos jogadores. E é isso que eu tenho tentado fazer, é isso que eu estou constantemente a dizer aos responsáveis da seleção lituana que é preciso fazer, apostar em jogadores mais jovens, porque eu penso que o objetivo da Lituânia não pode ser este Mundial. Este Mundial evidentemente, que vamos lutar, e se conseguimos ganhar à França, ótimo, e vamos continuar a lutar, mas o grande objetivo da Lituânia é preparar equipas de futuro, e fundamentalmente para o europeu. Eu penso que o europeu de 2016 é uma boa meta, não vai ser comigo, evidentemente não vai ser comigo, isto está num projeto que eu entreguei à Federação Lituana. Portanto, os jogadores hoje que estão na casa dos 20 anos, 19, 20, 21, são esses jogadores que nessa altura terão 27, 28, 29, a jogarem para um campeonato da Europa, em que vão estar presentes 24 equipas. E com 24 equipas na Europa, a Lituânia tem possibilidades de jogar uma fase final de um europeu. Apurarem-se 13 para um Mundial, com equipas tão fortes como há na Europa, e com equipas tão fortes como nós temos no nosso grupo, é de facto muito, muito difícil. Não é impossível. Aliás, eu digo sempre que não há nada impossível. É possível, evidentemente que é possível. Mas temos que ter consciência e sermos realistas de que a França consegue formar neste momento 3, 4 seleções de grande nível, a Sérvia é o mesmo, que a Roménia é muito forte e que a própria Áustria tem melhores condições do que nós. Portanto, digamos que no ranking do nosso grupo nós somos os quintos. Neste momento estamos melhor do que o nosso ranking no grupo. Mas pronto, vamos lutar por isso. 2010 é mesmo o prazo limite para José Coceiro ficar na Lituânia? Não, o meu contrato acaba antes. Eu só fiz contrato durante o prazo de qualificação. Ou seja, porque penso que não faz sentido um treinador ficar num projeto quando sabe que não vai ser ele a continuá-lo. Se acabar a qualificação, a nova qualificação começará em junho, julho, agosto do ano seguinte. Durante esses 6 meses, não fará sentido, se não for eu a continuar, ser eu o selecionador. Portanto, será outro selecionador. Portanto, o meu acordo é só e exclusivamente durante esta época. A não ser que a Lituânia conseguisse aproximar-se. Isso é algo de excepcional. O que eu lhe perguntava, e num cenário hipotético, era, tendo em conta que os segundos classificados faziam um play-off, e se Portugal ficasse no segundo lugar do grupo e a Lituânia no segundo lugar do grupo, como é que ia ser um Portugal-Lituânia no play-off? Eu preferia não apanhar Portugal. Portugal é muito forte para nós. Portugal é uma equipa muito poderosa, não está ao nosso nível, evidente. Para mais em 2 jogos, não é? Torna tudo muito mais complicado. Evidente que eu na Lituânia já tive essa experiência do Kaunas jogar contra o Glasgow Rangers e em 2 jogos conseguirmos eliminar o Glasgow Rangers. Sim, mas essas coisas não acontecem todos os dias, porque além da preparação da equipa, da qualidade que se possa ter ou não ter, também há fatores que todos nós no futebol sabemos que existem. É preciso em determinados momentos ter sorte, algumas vezes não temos e somos condenados por isso. E outras vezes temos. É a lei da vida. Agora, contra Portugal é muito poderoso. Portugal é das melhores equipas do mundo neste momento. Portanto, teríamos hipótese, se calhar 5%, não sei, mas muito reduzido. Ainda assim, Portugal, apesar de ser uma das melhores equipas do mundo, tem sentido dificuldades no grupo em que está inserido. Esperava estas dificuldades de Portugal depois das boas campanhas dos últimos anos? Talvez não esperasse que neste momento se tivessem perdido 5 pontos em casa. Pronto, é a única coisa que não... Porque penso que fora, ganhar um jogo em Malta e empatar na Suécia, que é normal. Mas eu divido as coisas em 2, pelo menos naquilo que consegui ver. Acho que o jogo contra a Dinamarca teve muita sorte. Teve muita sorte em Alvalade. A Dinamarca, se empatasse o jogo, já se dava por contente, já não queria mais nada e acabou por... Caíram-lhe do céu aqueles 3 pontos. Penso que a grande responsabilidade da seleção foi no jogo contra a Albânia, não é? Que não conseguimos fazer um golo, porque empatar a 0 é diferente de empatar com golos. Nós não conseguimos, podíamos ter tido um azar a sofrer um golo, mas não conseguimos fazer um golo. Agora, Portugal tem capacidade e Portugal o que fez foi antecipar as finais. Mas teria sempre que jogar finais. Mas o mesmo acontece no nosso grupo, por exemplo, com a França. A França não é menos poderosa que Portugal, e está exatamente na mesma circunstância que Portugal. E agora vai jogar contra a Lituânia, e se a França perde o jogo contra a Lituânia, corre o risco de não ir ao Campeonato do Mundo, não é? Portanto, penso que é muito prematuro fazer-se uma avaliação de Portugal.
Eu penso que Portugal vai ao Campeonato do Mundo, sinceramente penso que Portugal vai ao Campeonato do Mundo, ou diretamente, ou através do play-off, mas que vai ao Campeonato do Mundo. E acredito que vai diretamente, que seja primeiro do grupo. Agora, claro, vai jogar finais. A partir de agora vai jogar finais. Carlos Queiroz apareceu na sucessão de Scolari como uma figura mais ou menos consensual, embora nestas coisas nunca haja consenso, e agora, depois dos bons resultados, têm surgido algumas críticas. Acha que não lhe pergunto se são merecidas ou não, mas acha que é a pessoa certa para... Sim, mas essa decisão é assim. Eu não gosto nem faço avaliações aos meus colegas, não, longe de mim ter essa pretensão. Foi a decisão da Federação. Agora, a questão da contestação ou não, os treinadores são sempre contestados quando os resultados não são bons. Portanto, é normal, quando há dificuldades, que os treinadores sejam contestados. Isso não é... Por vezes, os resultados não são maus e os treinadores são contestados, quanto mais quando os resultados são maus. Não, acho que é perfeitamente normal. Carlos Queiroz tem falado muito que é necessário, ao mesmo tempo que se procuram resultados, que é necessário fazer uma renovação da equipa. Acha, por um lado, que é mesmo necessária essa renovação e, por outro, que Portugal tem condições para colocar os jogadores novos na equipa e, ao mesmo tempo, manter os bons resultados? Eu acho que todas as equipas têm condições para fazer isso. E, principalmente, os países que têm, na formação, bons jogadores. Todas as equipas têm. A questão não está só, na minha opinião, evidente, a questão não está só em provocar a renovação. Um jogador, se for muito bom, de grande talento, com 18 anos, joga na primeira equipa. Não tem problema nenhum. O jogador, se tiver 28, 30, 35 e se tiver talento, e se tiver muito talento, também joga na equipa. Portanto, a questão da renovação depende sempre dos lugares que estejam disponíveis, dos problemas que existem. Por exemplo, se neste momento aparecer um lateral esquerdo com 20 anos ou com 18 anos de topo mundial, joga na seleção portuguesa. Não é? É uma tentativa, não é só uma tentativa de renovação, uma tentativa, eu penso que tem que haver, e há, com certeza que há, uma tentativa de abrir o leque, ou seja, de termos mais jogadores, e cada vez mais jogadores, que possam representar a seleção nacional. E isso é muito bom. E também é bom que esses jogadores joguem em grandes clubes, que é uma coisa, por exemplo, que eu não tenho na Lituânia, não é? Jogadores que joguem no topo, há um ou dois que jogam a um nível muito bom, mas a esmagadora maioria não joga. E os jogadores portugueses jogam, ou seja, isso é fabuloso para a seleção nacional. E penso que isso sim, que a estratégia de Portugal, digo isto há muito tempo, passa pela exportação de jogadores. Por termos jogadores a jogar nos grandes campeonatos internacionais. Fala-se muito, e falou também na questão de determinadas posições em que há carência, nomeadamente discute-se muito o lateral esquerdo e o ponta de lança. Acha que não se tem procurado nos sítios certos ou acha que realmente é um problema do futebol português? Não, acho que é um problema, não é não ter. Eu penso que tem aparecido alguns jovens com valor. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, que o Camacho lançou o Tiago Gomes com 16 ou 17 anos da primeira equipa do Benfica, depois não teve seguimento. Pena, porque eu penso que o Tiago Gomes tinha grande potencial, na minha opinião tinha grande potencial. Ele ainda foi fazer Toulon na minha altura, nas seleções jovens, ainda foi fazer Toulon, e gostei do torneio de Toulon que ele fez. O Antunes, que neste momento não joga, por exemplo, o José Gonçalves, falar daqueles mais jovens que eu apanhei. Mas há vários jovens que têm algum potencial. Agora, depois é necessário jogar, é necessário estar a um outro nível para se conseguirem afirmar. Eu, por exemplo, vi este jogo da seleção e gostei do Duda. Gostei bastante do Duda a jogar lateral esquerdo. Portanto, eu penso que se conseguem encontrar soluções, e é nestes jogos que se conseguem encontrar soluções. Obviamente, por exemplo, nós vamos jogar contra a França, e a França não tem problemas. O Patrick Evra joga no Manchester United, o Clichy e o Silvestre no Arsenal, o Abidal no Barcelona, portanto, para jogar como lateral esquerdo não tem problemas. E isso é que é bom. É essa a dificuldade do selecionador, ter jogadores a jogarem nos melhores clubes. E tem que se decidir por um naquele jogo. Isso é que é importante. E isso nós não temos nessa posição. Agora, penso que alguns jovens com potencial, que vão ter que aparecer nas primeiras equipas, só que não jogam nas primeiras equipas. Repare que nos maiores clubes portugueses o lateral esquerdo normalmente não é português. Isso cria dificuldades, obviamente. Fez aí referência a alguns jovens com quem trabalhou na Federação. A propósito da sua passagem pela Federação, já disse anteriormente que entendia que tinha servido como bode expiatório. Sai magoado, acima de tudo, com os dirigentes da Federação, e nomeadamente com o Gilberto Madilo, ou mais com pessoas que trabalharam diretamente consigo? Eu não vou fazer, repare, não vamos... O passado é o passado, posso abordar as questões da Federação, mas sem entrar por esse caminho. O que eu penso é que quando se vai buscar um treinador, e o treinador é o treinador mais novo da estrutura, e era o meu caso, e que se pede a esse treinador que fique com o escalão de esperanças, sabendo que
a equipa de sub-20 tinha graves problemas e me foi pedido diretamente para eu assumir essa equipa. Porque, de facto, eu penso que aí foi uma armadilha, não é? Foi uma armadilha. Eu esperei sempre que houvesse solidariedade. Não é? Esperei sempre, porque a verdade é que neste ano seguinte, por exemplo, Portugal não foi apurado para nada. Portanto, eu cheguei à conclusão que em Portugal é melhor não se chegar às fases finais. Porque se não se chegar às fases finais não temos exposição pública. E se não tivermos exposição pública nada se passa. Passa-se tudo ao lado e ninguém quer saber de nada. Pronto. E não foi o nosso caso. Mas fundamentalmente a grande questão teve a ver com o sub-21. Nós tivemos muitos problemas durante a época. Conseguimos sempre reagir muito bem. E perdemos os Jogos Olímpicos nos penaltis contra a Itália. Eu penso que perder nos penaltis, responsabilidade exclusivamente do treinador. Evidentemente que eu tenho que assumir as minhas responsabilidades. Mas a responsabilidade do treinador por perdermos nos penaltis contra a Itália, eu acho que é excessivo, não é? É demais. E, portanto, com a pressão toda que foi feita, evidentemente que eu fui servido na bandeja para justificar, digamos que, entre aspas, um insucesso, que não houve um insucesso. Porque o objetivo qual é que era? Era chegar às meias finais. Toda a gente se lembra o que se passou no Campeonato da Europa, mas fundamentalmente os Jogos Olímpicos. Queríamos chegar aos Jogos Olímpicos. Falhámos os Jogos Olímpicos nos penaltis. E isso é uma situação de extrema gravidade? Eu penso que não. E por isso, evidentemente que fiquei triste, porque era o mais novo, era o que tinha menos tempo de estrutura, e as coisas continuam todas, e pronto, tive eu que sair. Paciência. Mas agora falar no passado, não. Mas quando faz referência ao facto também de ser o mais novo na estrutura, acha que houve alguma inveja, com aspas ou sem aspas, de gente que estava há mais tempo na estrutura e que se calhar não viu com bons olhos a sua entrada para o sub-21? Não sei. Isso acontece em todo o lado. Acontece nos clubes, acontece agora na Lituânia e acontecerá sempre, porque há sempre pessoas que têm a ambição de estar nesses lugares. Agora, essa decisão é uma decisão da Federação e da direção da Federação em fazer o convite aos treinadores e os treinadores aceitarem ou não aceitarem. Eu só concebo uma forma de trabalhar no futebol, é trabalhar na equipa, porque é um jogo coletivo e não há ninguém que consiga ganhar sozinho. Estes resultados, por exemplo, muito bons na Lituânia, não podem ser exclusivamente os resultados de um treinador. Evidentemente que eu sou uma das imagens desses resultados, mas se os meus jogadores não se aplicarem dentro de campo, não tiverem uma postura muito séria, é evidente que é impossível conseguir esses resultados. Portanto, em todo o lado é assim. E em Portugal não é diferente. Portanto, eu não condeno ninguém, nem entro por esse caminho. É passado, aprendi com a lição, aliás, já há 2 ou 3 situações, aprendi que no futebol, não é só no futebol, mas no futebol a solidariedade nem sempre funciona. E, portanto, eu gosto de trabalhar com pessoas solidárias e gosto de trabalhar com estruturas solidárias. E aprendi que tenho que desconfiar das estruturas. Antes de entrar, tenho que começar a desconfiar das estruturas, é normal. Arrepende-se de ter conciliado as duas seleções, o sub-20 e o sub-21, tendo em conta que havia pouca diferença? Neste momento, sim, claramente. No momento em que me pediram para eu ajudar com a equipa de sub-21, aliás, com a equipa de sub-20, eu não deveria ter aceito. Eu não deveria ter aceito isso. Não deveria ter aceito. Eu era selecionador de sub-21 e para mais sabendo que o último selecionador de esperanças, que ficou com o sub-21 e com o sub-20, caiu redondo da mesma forma que eu, que foi o professor Josualdo Ferreira. Se lembra, depois do Mundial da Nigéria, caiu redondinho também. E, portanto, já tinha havido essa experiência. Eu acreditei que era importante. Porquê? Porque nós íamos começar uma qualificação muito diferente. O meu primeiro jogo pela seleção foi logo um jogo oficial. Eu não tive tempo de preparar nada. Eu entrei num jogo oficial, na Letónia. E, portanto, o que eu pensei foi, nós vamos ter que preparar um novo ciclo. Há uma alteração no sub-21. Passamos a jogar fases finais de 2 em 2 anos no intervalo dos As e, portanto, com esta alteração é bom conhecer toda a estrutura, porque esta equipa de sub-20 vai ser a minha equipa de sub-21 no ano seguinte. E, portanto, vou ter que fazer aqui a junção dos jogadores e posso ganhar aqui um ano a trabalhar com eles. E por isso organizaram aqueles torneios todos e se organizou aquilo tudo para preparar o Mundial, mas também para alargarmos esse campo de escolha dos jogadores. E eu continuo a achar que era o ideal. O conhecimento profundo das duas equipas. Mas hoje, olhando para trás, evidentemente, e vendo o que já se tinha passado com o professor Josualdo Ferreira na altura do sub-20, do Campeonato do Mundo e do apuramento para o Europeu de sub-21, não devia ter ficado com a equipa de sub-20. Em relação ao sub-21, nos últimos anos, e já há muito tempo, Portugal apresenta sempre grandes talentos, só para falar, se calhar, dos últimos, Miguel Veloso, João Moutinho, Manuel Fernandes.
mas parece que há sempre grandes jogadores, mas parece que nunca há uma grande equipa. É esse o problema do Sub-21? Não, por exemplo, eu falo do meu ano e penso que tínhamos uma boa equipa. E os jogadores, não tenho nada a apontar aos jogadores, evidentemente que tivemos um problema. O Ricardo Vaz ter-se lesionado já na fase final, antes do primeiro jogo da fase final, foi um grave problema, porque o Ricardo Vaz é um ponta de lança de grande capacidade. Não é só um ponta, é um avançado, que nos faz os 3 lugares da frente. E nós jogávamos constantemente em 4-3-3, portanto precisávamos do Ricardo. Penso que a lesão dele foi um ponto muito importante, negativo para nós. Portanto, quando ele aparece no jogo contra a Israel, nós ganhámos 4-0 a Israel, e ele apareceu muito bem, mas já não tinha condição física, não estava nas mesmas condições. Esse é um ponto decisivo. Agora, eu não tenho nada a apontar, eu penso que tínhamos uma boa equipa. Tínhamos uma boa equipa, e quem joga com a Itália, vão ver onde é que estão os jogadores italianos. O Aquilani já está na seleção A, o Rossi, eram jogadores dessa equipa de Sub-21, portanto, o Central da Juve, portanto, há muitos jogadores que estão nas equipas A, jogavam nessa equipa de Sub-21, como na Holanda, não é? O Babel, o Drent, portanto, jogam em grandes equipas, em melhores equipas do que joga neste momento o João Moutinho, o Manuel Fernandes, ou o Miguel Veloso, que era o nosso meio campo, ou o Paulo Machado, que está no Saint-Étienne, o Ruben Amorim, que está no Benfica. Portanto, nós tínhamos, de facto, e consegue-se fazer boas equipas. Agora, não temos, por diversos motivos, e cada vez mais, não temos a escolha que tem a Holanda, não temos a escolha que tem a França, ou a Itália, ou a Espanha. Eu acho que nos últimos anos, o maior exemplo de sucesso no futebol é o exemplo espanhol. E vejam a percentagem de jogadores espanhóis que jogam na Primeira Liga Espanhola, vejam a percentagem de jogadores portugueses que jogam na Primeira Liga Portuguesa, e jovens jogadores. Portanto, a Espanha está a apostar cada vez mais nos seus jogadores, no seu produto, e tem tido grande sucesso. Com jogadores muito jovens, mas crescem dentro de portas e têm tido sucesso. Penso que a Espanha aprendeu, digamos que há 20 anos atrás, percebeu qual era o nosso modelo. E nós, neste momento, temos que perceber qual é o modelo da Espanha. E em Portugal aposta-se pouco nos jovens? Não é aposta-se pouco. Acho que é uma questão estratégica. Pode-se apostar nos jovens, não é só aposta-se pouco. Nós temos que criar condições para que esses jovens tenham níveis de competição muito elevados, o mais elevados possível, para que eles possam entrar nas primeiras equipas, de forma direta. E se isso não acontecer, evidentemente que há jovens com potencial, como há pouco falávamos dos laterais esquerdos, não é? Eu penso, por exemplo, eu pessoalmente, eu gostava do Tiago, do Antunes, etc., de vários dos laterais, e ao não jogarem nesta altura, não terem utilização, evidentemente vão desaparecer, porque quando tiverem 24, 25 anos, vão passar ao lado. Portanto, já não vão chegar ao top. É preciso entrar no top aos 19, 20 anos e depois continuar a fazer essa progressão. E esse é que é o trabalho que tem que ser feito. A forma como saiu da Federação condicionou o facto de depois ter decidido ir para o estrangeiro? Sentiu-se empurrado, entre aspas? Não empurrado não. O que eu senti é que em Portugal estaria sempre sujeito a uma avaliação muito injusta, ou seja, cada vez que uma equipa minha perdesse um jogo, a responsabilidade era exclusivamente minha. E, portanto, eu senti que o ideal era sair. Havia hipótese de ir para o mercado árabe, evidentemente financeiramente eram muito boas. Eu andei sempre a hesitar e passei praticamente um ano em que não aceitei as 3 ou 4 hipóteses que tive. Não aceitei porque eu pensei que iria desaparecer, porque se fosse para um desses mercados, iria mais cedo ou mais tarde desaparecer. Quando surgiu uma hipótese para a Suíça, e eu tive praticamente tudo certo, aliás cheguei a lá estar, a ver a equipa, a analisar, etc. Depois houve uns problemas porque cada vez mais no futebol isto funciona com a intermediação e com muita gente que se mete pelo meio, e acabou por surgir o convite à Lituânia. Numa primeira fase para ficar com a seleção, mas como não havia jogos só de seleção, para eu ajudar a equipa, o Kaunas neste caso. Pronto. E eu pensei que vi a seleção lituana, vi uns vídeos da seleção lituana, e cheguei à conclusão que a seleção lituana tinha algum potencial, não sendo nenhuma equipa de top, teria algum potencial para poder fazer alguma coisa. Pronto, foi isso que aceitei, e como me propuseram não só a seleção nacional, não exclusivamente ser selecionador, mas ajudar
remodelar, digamos assim, as camadas de formação, os escalões de formação, eu percebi que iria ter o tempo mais ocupado, não é? Porque ser só selecionador A, acho que principalmente estando longe, seria curto. Pronto, vou tentar e aceitei. Mas senti essa necessidade de sair de Portugal, evidentemente que sim. Também defende a ideia que os treinadores portugueses, alguns, só quando vão para o estrangeiro é que é reconhecido o mérito deles? Não. É evidente que os treinadores são sempre avaliados pelos resultados que tenham, não é? Infelizmente, se você puser as 18 melhores equipas com os 18 melhores treinadores, há um que fica em primeiro e outro que fica em último. É normal, é verdade lá para Alice. A questão aqui tem muito a ver com a forma como se faz a avaliação. Quem é que avalia? Que capacidade é que têm as pessoas que avaliam? Eu penso que o avaliador tem que ter mais capacidade que o avaliando. Não é? Portanto, se estou a ser avaliado, o meu avaliador tem que ter pelo menos a mesma capacidade que eu. Não pode avaliar se não tiver conhecimento para me poder avaliar. E nós somos avaliados de uma forma muito leviana. Muito leviana. Porque não é por um golo a mais ou por um golo a menos que uma equipa ganha ou perde, é evidente, que uma equipa é campeã ou não é campeã, e o treinador é avaliado porque se marcou mais um golo ou sofreu menos um golo. Não pode ser. Evidentemente que o resultado é importante, mas tem que haver mais fatores para além disso. É o mesmo que avaliar outros agentes no futebol. Avaliar um jogador exclusivamente porque ele falhou um golo. Avaliar um árbitro porque ele marcou um penalti quando não devia ter marcado esse penalti. Eu acho que é muito leviano e a forma como se faz a avaliação é uma forma excessivamente leviana. Terminada a experiência na Lituânia, ou no final da fase de apuramento, ou hipoteticamente com uma presença no Mundial, que convite o faria voltar a Portugal? Vários, é evidente. Eu sou português, tenho cá a minha família. Primeiro, não é fácil para mim, nem fácil para a minha família, evidentemente. Portanto, porque nem voos diretos tenho, não é? Portanto, tenho sempre que andar a fazer ligações, portanto, é desgastante. Passo a maior parte do tempo na Lituânia e não em Portugal, porque o meu posto de trabalho é na Lituânia, não é em Portugal. E, portanto, não estou cá de férias e venho, sei lá, eu desde que estou na Lituânia, esta é a terceira vez que venho a Portugal. Portanto, não são assim tantas. Evidentemente que saber quais convites é que me fariam voltar. Vários. Acho que um treinador não tem um rótulo de que só vai treinar a equipa A, B ou C. Portanto, vários, mas o mais provável é eu continuar fora de Portugal. É o mais provável. Já chegou um grande, treinou o Futebol Clube do Porto. Acha que merecia ter sido prolongada a confiança no José Coceiro? Não, mas isso, eu reparo, não vale a pena virmos rebobinar o filme. As coisas passaram-se como se passaram, evidentemente também com erros da minha parte, isso é óbvio, nunca neguei isso, nem nunca neguei as minhas responsabilidades. Evidentemente que não são exclusivamente minhas, mas eu não vou rebobinar o filme. Já o rebobinei dentro da minha cabeça. O que eu tenho que fazer é continuar o meu percurso, em Portugal ou fora de Portugal, mas continuar o meu percurso, continuar o meu caminho. Evidentemente que me vou continuar a sentir bem ou mal, consoante as circunstâncias e consoante os fatores que me forem surgindo, mas não vou. Acho que é desgastante. Eu tenho que ficar contente com as minhas vitórias, com as vitórias da minha equipa. Isso é que eu tenho que ficar contente. Já não fico contente com as derrotas dos outros. Isso não resolve nada. Estar a torcer para os outros perderem, bem pelo contrário. E principalmente, por exemplo, aqueles que têm grande exposição internacional, é bom que ganhem, é bom que toda a gente, é bom para Portugal que ganhem, que os jogadores ganhem, é bom que o Mourinho tenha o sucesso que tem, é bom que o Cristiano Ronaldo seja o melhor do mundo. Quer dizer, isto é muito bom para o futebol português e é muito bom para todos os outros profissionais. Portanto, eu torço pelas vitórias e já não vale a pena rebobinar o filme. Mas ainda ambiciona um dia voltar a um grande? E é possível, não é impossível voltar a um grande. Esta campanha que estou a fazer, felizmente, se continuar, e se tivermos, por exemplo, a felicidade de ganhar um dos jogos à França, evidentemente que eu tenho consciência de que me abrirá outras portas. É a lei da vida, é assim, porque o treinar uma equipa de top, ou seja, um grande, não é diferente de treinar uma equipa média. O que é diferente são as circunstâncias que envolvem a equipa, certo? Porque não é o processo de treino que é diferente. O que é diferente é
a capacidade que a pessoa tem para assumir lideranças ou não. Porque um treinador de top, acima de tudo, tem que ser líder. Não é a questão do conhecimento que diferencia os treinadores a esse nível. Porque a questão do conhecimento a esse nível é muito mais fácil de resolver. Eu, num clube de top, eu contrato um fisiologista, eu contrato um assistente ou 2 assistentes. Portanto, eu tenho que ter capacidades de gestão, de liderança, de management, diferentes daquelas que tenho numa equipa pequena. Aí já não posso contratar. Eu, neste momento, estou na Lituânia e não tenho ninguém português. Não tenho um único assistente português. E as coisas não deixaram de acontecer. Portanto, não é só isso. A capacidade, eu penso que há muita gente com capacidade para chegar ao top, evidentemente. Os lugares são poucos e alguém vai ficar de fora. Isso é a lei da vida, é sempre assim. Como é que tem acompanhado a Liga deste ano? A luta pelo título está mais renhida. Discute-se muito se o campeonato está nivelado por cima ou por baixo. Acha que esta questão faz sentido e acha que está nivelado por cima ou sei lá? Essa é uma discussão, digamos que crónica, não é? Em relação à Liga estar nivelada por cima ou por baixo. É bom que haja este equilíbrio, é bom que surja uma equipa como o Leixões, que acho que o maior mérito desta Liga neste momento é o Leixões, na minha opinião. Porque o Leixões, com os recursos que tem, conseguir estar tanto tempo entre os primeiros, com o clima de instabilidade que é criado em janeiro, ou seja, a partir de novembro, dezembro, há um clima de instabilidade nestas equipas porque todos os jogadores ambicionam sair, ambicionam ir para clubes maiores, ambicionam melhorar a sua vida. E penso que se for ver a curva de resultados do Leixões, se percebe que o Leixões há ali um momento em que falha. Portanto, acho que é o grande mérito desta Liga, é o Leixões. Mas há equipas com qualidade, há equipas que se têm estado a reforçar. O futebol, o Braga, por exemplo, tem um plantel de grande nível, tem um excelente plantel. Eu não sei qual é o melhor plantel, mas tem um excelente plantel o Braga. O Guimarães tem qualidade. O Marítimo anda sempre naquela situação de grande renovação, de muita alteração, mas normalmente tem sempre ali um leque de jogadores bons. O Nacional da Madeira está a fazer um campeonato muito bom, a disputar os primeiros lugares. E há o risco de um dos grandes não ficar nos 3 primeiros, claramente. Isso é muito bom para o campeonato. E eu penso que isso tem que alimentar. Tem que se alimentar que haja mais equipas a jogar para os primeiros lugares. Evidentemente que a maioria dos portugueses não gosta, porque a maioria dos portugueses é do Sporting, Benfica ou Porto. E, portanto, não gosta que se intrometam estas pequenas equipas. Mas para o futebol, isso é importante. E para quem gera o futebol, tem que, de vez, perceber que o futebol tem que ser equilíbrio. Porque se os resultados forem constantemente... Se nós conhecermos os resultados antes deles acontecerem, já sabemos que a mesma equipa ganha sempre, o interesse pelo futebol é muito reduzido. Portanto, agora, a nível das lideranças do campeonato, eu penso que o Porto continua a ser a equipa mais consistente. Tem mais anos de trabalho, a equipa. É a equipa que ganha mais e, portanto, é normalmente a equipa que tem mais confiança. O Benfica tem vindo todos os anos a provocar alterações. Este ano, mais uma vez, provocou alterações. É evidente que talvez esteja mais consistente, talvez. Já tenho visto algumas vezes o Benfica, tenho algumas dúvidas que esteja mais consistente, mas talvez esteja. Em relação à última época, sim. Digo em relação a alturas anteriores, desde o Trapattoni, ao Koeman, etc. E o Sporting, eu penso que o Sporting é um bom exemplo da aposta na formação, é um bom exemplo de se aproveitar tanto jogador jovem para o futuro. E penso que esse é o caminho de uma equipa como o Sporting. Acho que é óbvio que isso assim seja. E também tem feito um excelente, na minha opinião, tem feito um excelente trabalho. Tem aparecido. Agora, é difícil ser campeão. Em Portugal é difícil ser campeão. E isso é bom. É bom que seja difícil ser campeão. Não é bom que aconteça uma equipa, ao fim da primeira volta, ter 15 pontos de avanço e o campeonato perdeu o interesse. Portanto, está mais competitivo. Se tem mais qualidade, não sei. Tenho muitas dúvidas que tenha mais qualidade, mas não é questão da qualidade só, porque a competição ajuda e muito a que se possa, se nós mantivermos este nível de competitivo durante 3, 4 anos, é muito provável que o nível de qualidade também suba, porque é obrigado a subir. Muito obrigado, José Coceira, pela sua presença e a vocês por terem acompanhado esta entrevista. Bom dia.